Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nesta série nós estamos estudando a abordagem mecanicista da teoria geral da administração, a administração científica. E neste vídeo especificamente nós iremos conhecer o pensamento de Taylor, Frederick Winslow Taylor. Por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários, é a melhor maneira de ajudar o canal a se desenvolver, a crescer. E, após a vinheta, vamos conhecer um pouco sobre Winslow Taylor. É importante a gente perceber qual eram as preocupações de Taylor, quais eram as preocupações dos gestores nessa época do Taylor, né? No último quarto, né, do século XIX. Alguns problemas que afetavam a produtividade e que foram estudados por Taylor. Primeiro, a administração não tinha noção clara da divisão de suas responsabilidades com o trabalhador. Não havia incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador. Muitos trabalhadores não cumpriam suas responsabilidades. As decisões dos administradores baseavam-se na intuição e no palpite. Não havia conhecimento técnico, conhecimento científico para embasar essas decisões. Não havia integração entre os departamentos da empresa. Os trabalhadores eram colocados em tarefas para as quais não tinham aptidão. Não havia um processo adequado de seleção e encaminhamento para o trabalho de acordo com as aptidões, de acordo com as capacidades. Os gerentes pareciam ignorar que a excelência no desempenho significaria recompensas, tanto para eles próprios como para a mão de obra. E havia conflitos entre os gestores e os operários a respeito da quantidade da produção. Lembremos, né, já falamos sobre a contextualização da administração científica, né, o tipo de operário que nós tínhamos naquela época atuando na indústria. A solução é melhorar a produtividade por meio da organização e estruturação do trabalho, padronizando e otimizando os processos. Então, essa vai ser a tônica de todo o desenvolvimento do trabalho de Taylor. Taylor vai participar também da criação e da fundação, né, da ANSME, American Society of Mechanical Engineers, que vai ser o berço da administração científica, isso em 1880. É nessa congregação que serão apresentados os trabalhos desenvolvidos por Taylor, né, os estudos desenvolvidos por eles, assim como de todos os demais engenheiros que participavam dessa sociedade e que eram gestores e que apresentavam os resultados dos seus estudos nesta sociedade. Nós podemos dividir os estudos de Taylor em 3 fases. A primeira fase foi um estudo sobre o problema do sistema de salário. Salário por dia trabalhado e pagamento por peça produzida como redutor do valor das peças. E em 1895, Taylor vai apresentar na ANSME, né, a Piece Rate System, compreendendo, primeiro, divisão de cada tarefa em seus elementos básicos. Olha aqui, princípio da ciência que nós vimos no vídeo anterior. Né? Medição e registro do tempo ótimo, tempo padrão, para o desenvolvimento de cada elemento básico. Definição do tempo necessário para a produção de cada peça e o valor do salário por peça. Seleção dos trabalhadores com melhores aptidões a desenvolver essas atividades. Pagamento de incentivo aos trabalhadores
e um sistema de administração de tarefas, que ele vai chamar de Task Management. Na segunda fase, né, vai se procurar o aprimoramento dos métodos de trabalho. Esse foi um trabalho apresentado em 1903, lá na ASME, que é o nome do trabalho Shop Management, Administração de Operações Fabris. E o que continha esse trabalho, né? Qual os resultados apresentados? Primeiro, a administração deveria aplicar métodos de pesquisa para determinar a melhor maneira de executar as tarefas, cada uma das tarefas que compunham um trabalho. Salários altos e custos baixos de produção. Os empregados deveriam ser cientificamente selecionados e treinados, de maneira que as pessoas mais qualificadas e as tarefas fossem compatíveis. Deveria haver uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre os gestores, a administração e os trabalhadores, para garantir um ambiente psicológico favorável à aplicação desses princípios. E outros princípios contidos nesse trabalho, né? Padronização de ferramentas e equipamentos, vejam só, as ferramentas não eram padronizadas, então a exigência de padronizar as ferramentas e equipamentos, sequenciamento e programação de operações e o estudo de movimentos necessários à execução das tarefas. Finalmente, a terceira fase, a consolidação dos princípios e a separação entre princípios e técnicas. Isso foi um trabalho publicado em 1911, é o livro Princípios da Administração Científica, que inclusive consta do referencial bibliográfico que nós temos aqui neste vídeo. Então, princípios. Princípios seriam, primeiro, desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, para substituir o velho método empírico. Segundo, selecionar cientificamente e depois treinar, instruir e desenvolver o trabalhador, que no passado escolhia seu próprio trabalho e treinava-se da melhor maneira que podia. Terceiro, cooperar sinceramente com os trabalhadores de modo a garantir que o trabalho seja feito de acordo com o princípio da ciência que foi desenvolvida. E o quarto princípio, existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. A administração incumbe-se de todo o trabalho para o qual não estejam preparados adequadamente os trabalhadores. Então, a administração vai executar aquilo que os trabalhadores não estão preparados e orientar os trabalhos dos trabalhadores para que, cada vez mais, eles executem de maneira adequada. E as técnicas? As técnicas da administração científica, nós temos estudo de tempos e movimentos, padronização de ferramentas e instrumentos, padronização de movimentos, conveniência de uma área de planejamento, que seria o cérebro da organização, cartões de instruções de como executar as tarefas, sistema de pagamento de acordo com o desempenho e um cálculo de custos, para poder saber efetivamente quanto custa cada peça, qual o valor adequado para pagar por aquela peça, pelo trabalho na execução daquela peça. Aqui está o referencial bibliográfico utilizado para este conteúdo e aqui está também a frase que nós selecionamos para ilustrar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu feedback, positivo, negativo, sugestões, opiniões, muito importante. Faço questão de ler todas as sugestões e todos os comentários de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.